Olá, aqui é Nara Fernandes e nós vamos então para a nossa terceira aula. Que bom que você está aqui e que vai aprender mais um pouco, não é? Então, veja aí como você vai anotar, como você vai salvar, porque tem aqui informações importantes que eu vou compartilhar com você. Então, vamos lá, né? Remuneração com material e medicamento. Muitas pessoas já fazem ali o faturamento no sistema, mas quando chega o momento de cobrar materiais e medicamentos, coloca a mão na cabeça, ai meu Deus, como que eu faço? Como é que eu vou cobrar isso? Como que se cobra isso? E você vai ver que é tranquilo. Basta você saber de onde surgiu tudo isso e o que significa tudo isso, né. Geralmente, todo procedimento, quase todo procedimento, tirando as consultas, vem junto a esse procedimento um gasto com material e um gasto com medicamento. São aqueles gastos que nós chamamos de despesas. Por isso, eles são lançados nas guias de outras despesas. O procedimento é lançado na guia SADT e os materiais, medicamentos e taxas são lançados nas guias de outras despesas. Você tem que ter essa atenção, certo? Atualmente, ainda se encontra muitos contratos que falam que vão pagar os medicamentos pelo Brasíndice, que já vou te apresentar, e os materiais pela Simpro. Mas eu quero deixar bem claro que não são tabelas oficiais, não são índices oficiais e que eles podem ser substituídos por uma lista contratada, por uma outra tabela, como a própria CEMED, pode ser substituído de qualquer forma. Ainda hoje, a gente tem em muitos contratos o referencial para a cobrança dos medicamentos, o Brasíndice, que se trata de periódico, um periódico que é republicado, tá aí, ó, a fotinha, né, da capa de um Brasíndice, e nele vem também alguns materiais, porém, não são os materiais, dificilmente serão cobrados pelo Brasíndice, por causa do preço mesmo, tá? E o Brasíndice, ele é republicado a cada 15 dias. Existe o meio físico dele, que é um caderninho, uma revista, né? E ele é disponibilizado para quem assina eletronicamente. Se você faz cobrança pelo Brasíndice, o prestador deve ter essa assinatura. E se você, do outro lado, é de operadora, audita gastos pelo Brasíndice, você também deve ter assinatura para você poder fazer uma análise dessa conta. O que é importante, que eu vou pontuar aqui agora para você, é que para cada estado existe um ICMS, não é? Um imposto de circulação de mercadorias. Só que, para que serve isso? Em cada estado, conforme esse imposto, o medicamento vai ter um valor diferenciado. Então, é muito importante você, como faturista ou como analista de contas, saber qual é o ICMS do seu estado para você poder fazer a cobrança de uma forma correta, certo? E no Brasíndice, ele vem ali por ordem alfabética, né, os medicamentos, e é muito importante que você saiba tanto o nome comercial como o princípio ativo, certo? Como é a dipirona, a novalgina, né? Então, às vezes eu não encontro a novalgina lá no Brasíndice, mas eu encontro a dipirona. E conforme o ICMS do seu estado, você vai achar preço de fábrica
e preço máximo ao consumidor, correto? Quanto ao preço máximo ao consumidor, em 2015 nós tivemos uma resolução que diz que não pode se fazer publicidade, não pode se divulgar preço máximo ao consumidor de nenhum medicamento restrito ao hospital, a clínicas, tá? Porém, nada impede que você, no seu contrato, tenha ali uma negociação para acrescentar ao preço de fábrica daquele medicamento despesas como o próprio armazenamento e a diluição, né? Então, às vezes, gira aí em torno de 15 até 25% a mais do preço de fábrica que é colocado nesse medicamento, né? Com essa porcentagem negociada no contrato. Por isso é muito importante que você entenda o contrato, leia o contrato e perceba se o sistema está parametrizado corretamente. Até porque o que acontece? Olha o que eu vou te falar. As revistas, elas vêm mostrando qual é a apresentação daquele medicamento para ser comercializado. Se são comprimidos, se são frasco ampolas, se são ampolas, e se vem numa caixa com 10 unidades, com 100 unidades, com 1000 unidades. Nara, por que você está me falando isso? Porque eu posso achar ali no Brasíndice um medicamento, né? Que lá na frente está R$ 1.000. Você fala, nossa, mas R$ 1.000 esse medicamento? E às vezes é R$ 1.000 para uma caixa que tem 1000 unidades. Então, a unidade é R$ 1. Tem que prestar muita atenção nisso, porque eu mesma já vi muitos sistemas que a informática desceu, atualizou o Brasíndice, mas não prestou atenção nessa diluição por unidade. Então, isso é muito importante saber, tá? E ter essa noção, não é? Além disso, além dele falar da apresentação, de como é comercializado, ele fala do laboratório. Qual laboratório? Se for um laboratório Axê, vai valer X, se for da Bayer, vai valer Y, não é? Mas não é assim. É assim, vai depender da marca, do laboratório. E isso, atualmente, nos hospitais informatizados, você já consegue ver, porque lá bipa o código de barras e já cai no sistema falando qual é a marca, qual é o laboratório. Mas tem muitas unidades, muitas clínicas, às vezes pequenas, que não têm essa automação e já foi alimentado o sistema uma vez com uma determinada marca, um determinado laboratório, que não pode não estar condizendo com o que tem atualmente. Então, eu realmente sugiro para que você que faz essa gestão, dá uma olhada, vá na farmácia, converse com o pessoal da compra e veja realmente qual é o laboratório que vocês estão usando para cada tipo de medicação, tá? Para você fazer a conta certa, não é? O código Brasíndice, o código que vem ali na revista Brasíndice, ele não passa mais no XML. Não, não passa. Por quê? Porque para gerar o XML é preciso que seja código TUS. Se você não souber qual é o código TUS daquele medicamento, você tem aí uma ferramenta chamada Portal TUS. Você vai no Portal TUS, marca ali medicamento, coloque o nome, procure o laboratório que ele vai te dar o código. E ali também ele vai te dar uma informação muito importante, se está válido na Anvisa, porque ele pode ter sido descontinuado, pelo menos naquela quinzena, por algum motivo. E aí você não receber essa conta por, pelo fato do medicamento estar descontinuado. Isso é uma informação importante, tá?
Então, sempre ter o portal TUS ali às mãos, né? Também no Brasíndice, ele classifica os medicamentos em lista positiva, lista negativa e lista neutra. Essas listas, elas têm uma relação com impostos, como PIS/COFINS. Então, se o medicamento faz parte de uma lista positiva, ele é isento de PIS. Se ele é de uma lista negativa, ele é monofásico, só um pagou esse PIS, geralmente o fabricante. Se ele é de uma lista neutra, não é? Todos os dois fins, né? Todos os dois lugares pagam PIS e COFINS. Só para você entender do que se trata essa lista, tá? Então você já sabe o que é lista positiva e lista negativa, já te expliquei. O que é preço máximo ao consumidor e preço de fábrica, tá? E tudo isso, né, é o que vai te dar condições de fazer a conta certa, né? Então, sobre o preço de fábrica, né, então você vai saber se incide o PIS, PASEP, COFINS, conforme a Lei 10.147. Então, olha lá. Se você for de um estado, aqui em Brasília, por exemplo, o ICMS é 17%. Então, se o medicamento fizer parte da lista positiva, esse é o índice, da lista negativa e da lista neutra. Para que serve isso? Eu pego, se é para eu calcular o preço máximo ao consumidor e a tabela não me deu o preço máximo ao consumidor, mas me classificou ele na lista, eu vou pegar aquele preço de fábrica e vou dividir pelo índice da lista dele, que aí eu vou ter o preço máximo ao consumidor. Tá? E agora a gente vai falar de um outro periódico que faz parte da cobrança do material e medicamento, que é a Simpro. E a Simpro vai estar os materiais: absorvente, fralda, seringa, agulha, compressa, curativo, sonda. Todos esses materiais, eles estão relacionados na Simpro, e se a Simpro for a tabela, for o periódico contratado, ele também é atualizado, só que ele é atualizado trimestralmente, de 3 em 3 meses. E na Simpro não tem preço de fábrica e preço máximo ao consumidor, só tem um preço lá, tá? E é esse preço que se é cobrado, a não ser que o seu contrato venha fazendo uma previsibilidade de deflator, de desconto, de inflator, aí vai do contrato. Mas você vai achar esses materiais lá na Simpro, e você também vai ter que fazer uma conciliação do código Simpro e do código TUS, da mesma forma que você faz do Brasíndice, usando o portal TUS, tá? E sabendo qual é o fabricante que foi usado. É muito importante essa parametrização ficar bem feita. Esses dias eu vi uma enfermeira com uma situação para cobrar um equipo de bomba, que é um equipo caro, e ele estava parametrizado no sistema como um equipo por gravidade, e ela não conseguia cobrar como equipo de bomba de infusão. Então dá uma perda financeira considerável. Então é importante você conhecer o material, saber o valor dele, saber o fabricante dele, para fazer a cobrança certa e orientar essa parametrização, tá? E a dica, o que é conta certa, Nara? É cobrar o laboratório certo, com a quantidade realmente dispensada ao paciente. E se for do material, a marca certa, com a quantidade dispensada ao paciente. Atenção ao contrato. Tem contratos que faz restrição de gastos de material. Então, por exemplo, eu só vou pagar
até 3 fraldas dia na UTI para paciente acamado. Tem esses contratos. Então tem que ter aí uma administração. Às vezes o paciente usou 4, usou 5 por uma determinada situação. Quando o prestador assinou esse contrato, ele correu esse risco. Então você vai cobrar exatamente o que foi gasto, mas tem que bater com o contrato, tá? E também existem materiais descontinuados por algum motivo. Então é sempre bom, mesmo que você já saiba o código TUS, é sempre bom consultar e ver se esse material está válido na data da cobrança e na data do uso, né, da dispensa desse material para o paciente. Então é isso, gente. A aula aí sobre Brasíndice Simples. Claro que tem muito mais coisas, né, para a gente falar a respeito, mas você já está aí sabendo muito mais do que muita gente. E até a nossa próxima aula.